Glória a Deus. Uma honra tê-lo aqui conosco, né? Demais, né? Demais. Só gente boa. Meu pastor, esse púlpito eu não preciso falar, é seu. Você é pastor benemérito. Vai levar, não tem problema. Fica à vontade. O seu microfonezinho está ali, ó. Isso. Fica à vontade. Faça tudo que Deus colocar no teu coração. Paz e graça, amém? É um privilégio, uma honra poder, nesses 10 anos, retornar aqui. E eu tenho a honra de ser honrado por esses pastores tão amados aqui desta igreja. E vamos celebrar a Deus. Eu gostei... Cadê o maestro? Eu gostei que fica oculto o maestro aqui, né? Ele dá... Você fez uns sinaizinhos aí, ele não fez? Eu percebi. O que significa aquilo para baixo, para cima, assim? O que era aquilo? Ah, entendi. Muito bem, vamos aplaudir a Deus por esses... Vamos abrir as Escrituras Sagradas em Mateus capítulo 26, verso 31, verso 30, 31 e 32. Mateus 26, verso 30, 31 e 32. Que diz assim: E tendo cantado o hino após a Santa Ceia, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, fale comigo, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Pai, nós queremos te dar ações de graças pelos 10 anos desta igreja tão amada do teu coração e de nós. Pedimos que esta palavra possa ter iluminação, revelação e graça em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero pregar para o maestro. Fere o maestro e os músicos entrarão em desarmonia. Toda orquestra precisa de um maestro. É fundamental. O texto está dizendo, fere o pastor e as ovelhas. Essa experiência que Jesus, essa profecia que Jesus fez, ela acontece logo depois. Jesus é preso, ferido, e não sobrou nem um apóstolo amado João. Todos se dispersaram, todos desapareceram. Mas o convite de Deus é bom. Ele falou, eu vou ressuscitar. E vou pegar vocês de volta. Eu hoje não quero pregar para a igreja. Eu quero pregar para o maestro. E eu quero pregar. Quantos pastores tem aqui nessa igreja, meu querido pastor Sérgio? 4 pastores. Muito obrigado, amigo. Vamos aplaudir a Deus, o homem do copo d'água. Eu agradeço. Muito obrigado. Eu quero pedir, por favor, a alguns diáconos que pudessem pegar. Os pastores estão aqui agora. Os pastores, fiquem de pé. Os pastores desta igreja, fiquem de pé, por favor. Todos os pastores. Quantos? 8. Os que estão presentes aqui, fiquem de pé. Não, os que estão presentes. Tem pastores em atividade. Venham aqui na frente, por favor. Todos vocês. Aqui, ó. Fique aqui assim. Eu quero pedir que alguns irmãos que possam servir esses pastores, trazendo cadeiras para eles sentarem aqui, por favor. Vamos ver quantos pastores nós temos aqui presentes. Isso. Bota a cadeirinha virada para cá, aqui, olha. Isso. Assim. Isso. Podem sentar aqui, por favor. Maestro, por favor, sai do seu lugar. Senta lá. Eu vou pregar para essa liderança aqui. Eu estou incluindo o maestro que veio hoje aqui como um extra hoje. Você é um extra, viu? Se empolgue muito, não. Já que entrou na minha parábola, na minha metáfora, eu vou pregar para os pastores. O texto diz, fere os pastores,
fere a liderança e haverá desarmonia. Fere os pastores e as ovelhas todas se dispersarão. E isso aconteceu. Mas vamos pensar ao contrário. Incentiva o maestro, incentiva os pastores, abençoa os pastores, edifica os pastores e as ovelhas serão edificadas. E a orquestra vai entrar em profunda harmonia. Hoje aqui eu quero então pregar para eles. Vocês vão pegar a migalha que cair no chão, tá bom? Essa é uma palavra para pastores. Pastor, mas o que eu tenho com isso? Aí está o segredo. Estou pregando para eles. Se eles são feridos, vocês são atingidos. Se eles são abençoados, vocês são edificados, entendeu? É uma palavra para eles, é uma palavra para pastores, mas que certamente vai alcançar seu coração. E para começar, eu trouxe um presente. O pessoal fala, trouxe uma lembrancinha. Nunca fala isso, viu? Se você compra um chaveirinho que seja, outro dia eu ganhei de uma pessoa que veio da Europa, trouxe um imãzinho pequenininho, trouxe uma lembrancinha. Que lembrancinha? Aquilo é um presente. Tem presente de R$1. Semana passada eu soube de uma pessoa que ganhou de presente um Porsche. Ganhou um Porsche. É claro que um Porsche era melhor, né? Mas não chama um imãzinho. É presente, gente. Aquilo que você faz com o coração. Eu trouxe um presente, presenteando essa igreja. Vou presentear o nosso pastor Sérgio aqui, em nome de Jesus, pelos seus 10 anos. Abre o presente, pastor. Coisa que pior que tem é ganhar o presente, fica assim, querendo saber o que foi, né? Aí eu trouxe um presente para pastor. Pastor gosta de... Veio o preço? Que vergonha. Manual de Defesa da Fé, com 100 questões importantes. Ele vai ler, ele vai ser abençoado, ele vai ser edificado. Vocês recebem. Está entendendo o princípio que está aqui? Então, preste atenção. Vou falar para esses pastores, para esse maestro que está aqui hoje. Eu quero ler, então, para esses pastores, para o maestro que está aqui, eu quero ler o texto popular de Jesus, que diz assim, e eu vou ler para você aqui agora, Mateus capítulo 11, que diz assim, verso 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Acabo de ligar o cronômetro. Não se preocupe, eu sempre prego de baixo. Eu sei que tem pessoas mais espirituais do que eu, mas eu sempre aprendi com um pastor de ele tinha 100 e poucos anos pregando com entusiasmo ainda. Harold Cook é o nome dele. E eu sempre falo aqui, né? Nunca pregue mensagem. Ele falava, nunca pregue mensagem espada. Pregue sempre punhal. Espada é longa e chata. Punhal é curto e incisivo. Mata do mesmo jeito. E eu quero perguntar para o maestro, esses músicos te dão tribulação às vezes? Fala, você não pode mentir, você está na igreja. É sim ou não? Eles te atribulam às vezes. Você já ficou irado com eles em algum momento? Fala a verdade. Não, ele está na igreja, acaba de mentir. Disse que nunca não subiu nem um sentimentinho assim de raiva com ele. Não é raiva, frustração. Não. Eu vou orar para vocês partirem, vocês são anjos. Vou orar para esses músicos partirem. Não é possível, maestro. Até o filho que a gente ama dá uma tribulação, nem um pouquinho. Então vamos orar para ele partir. Estende as mãos. Além de estragar minha mensagem, eu quero orar agora por você. Algumas pessoas dizem, pastor, então eu estou pregando para os pastores aqui, que o ministério é um fardo. Que ser pastor é uma angústia. Coitado do pastor Sérgio. Eu ouço isso, coitado do pastor Renato. Que vida difícil que ele tem. Vida difícil. Ou Jesus mentiu, enganou todo mundo. Ou tem algo errado quando pastores ou maestro diz que é um fardo administrar esses músicos.
Jesus não enganou ninguém. Ele diz, meu jugo é suave, meu fardo é fardo leve, jugo suave. O que eu vou pregar aqui hoje, eu tenho 37 anos de ministério pastoral. Quantos anos o senhor tem, meu querido? 30 alguma coisa? 30, mas eu te ganhei com 37? Ganhei com 37. A pastora? 10 anos. O pastor? É um pastor filhote ainda. Ora, quanto tempo de maestro? 15 anos. Você, meu querido? 17 anos. Ganhei, não preciso pedir autorização para ensiná-los. Por que isso? Não é nenhuma soberba minha. Eu quero transferir para eles aquilo que eu recebi. Eu estou vendo a Patrícia ali, minha vizinha, que está aqui. Ela mora parede e meia. O vizinho sabe se é crente ou não. Patrícia é crente. A gente escuta tudo às vezes. Se briga com o marido, dá briga no marido. Eles não brigam, não é verdade? Mas se dá briga, a gente sabe, né? A gente sabe quando dá briga, não sabe? Fica quieto. Segredos nossos. Segredos nossos. Ora, e o bom da Patrícia é que ela tem um sítio. E às vezes, quando ela volta do sítio, que eu abro a porta, tem um monte de coisas boas para mim lá. O que ela semeia, o que ela colhe, ela traz para mim. Eu gosto muito, não deixe de fazer isso. Ora, o que eu quero compartilhar com você, com os pastores aqui, vocês estão recebendo de tabela, é o que eu recebi. Se é uma história que eu posso contar, é essa aqui hoje. Eu tenho muita coisa errada na minha vida, você vê que falta cabelo. Eu estou falando fisicamente, para depois passar para o aspecto espiritual. Alguns dentes foram arrebatados. Você vê, eu faço academia todo dia, mas eu me sinto um hamster. Porque eu entro na academia, eu tenho uma academia na General Osório, até o filho da Patrícia participa lá também, eu corro, eu faço. Quer dizer, é hamster, você come 6 por meia dúzia. Eu de vez em quando passo, outro dia passou chegando na igreja, chegou um irmãozinho todo sarado, era só músculo. Ele falou, tudo bem, pastor? Eu falei, estava, até você chegar, agora eu estou em depressão te olhando. Eu entrei em depressão, um ser humano daquele não pode existir. Caim matou Abel, escutou? Caim matou Abel. Então, tem muitas áreas da minha vida que eu não poderia compartilhar no aspecto espiritual. Que algumas estou aprendendo ainda, outras eu ainda vou aprender. Outras, Jesus está lutando comigo, Ele vai vencer, eu tenho certeza. Quantos sabem que Jesus vai vencer? Pode aplaudir Jesus, Ele vai vencer na tua vida também. Mas é só graça. Essa mensagem que eu vou compartilhar hoje aqui para esses pastores, é uma mensagem que, se eu morrer, você pode escrever, essa mensagem o pastor Renato viveu. O que eu estou falando aqui é para batizar alguém nas águas? É para mim também? Dá licença. Obrigado, meu querido. Vamos aplaudir a Deus por esse. Mas essa mensagem eu vivo desde 1979. Quando a Bíblia fala que o que Ele traz para a gente, o jugo é suave, o fardo é leve. Jesus não enganou ninguém. Por que às vezes a pessoa diz assim, nossa, servir a Jesus, já ouviu isso? Nossa, ser crente é muito difícil, já ouviu isso? Ser crente já ouviu também? Quanto tempo você é cristão? Desde nascido. Então, quantos anos? Fala pra gente aqui agora. Agora você vai ter que revelar a sua idade. Problema seu. 40. 40 anos. E às vezes a pessoa... Ser crente não é complicado, gente. Complicado é ser ímpio. Pensa bem, o ímpio mente. Ele adultera, tem que esconder o adultério.
Para esconder o adultério, ele fica com angústia, ele tem que cheirar cocaína. Para cheirar cocaína, ele desequilibra a sua vida. Ele vive no inferno a vida de não crente. E você vem me dizer que ser crente é difícil, ser ímpio é que é complicado. O jugo é suave, o fardo é leve. Nada melhor do que estar em harmonia com o teu Criador. Nada melhor do que seguir aquele que te ama e que nada te separa dele. Nada melhor do que andar de fé em fé e ser transformado até ser dia perfeito. Mas muitas pessoas dizem, é um fardo ser crente. Ser pastor é muito difícil. Tem algo errado. Tem algo errado ou com o pastor, ou tem algo errado com Jesus. Como que um pastor pode se levantar e dizer assim, olha, eu estou arrependido de ser pastor, é muito complicado ser pastor. Eu entendo. Eu sei do que eu estou falando. Mas das duas, uma. Ou Jesus está mentindo, ou o pastor está com algum equívoco. Não vou dizer mentido, equívoco. Porque ele fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ora, começa por aí. Ele fala, tomai sobre vós o quê? O meu jugo. Aqui está o problema. Que às vezes o maestro acha que é Deus. O maestro se sente um ditador. Não é o seu caso. Estou de olho em você, já percebeu? Ele estragou minha mensagem, mas eu estou de olho nele. Ou eu estou tomando um jugo que não é de Jesus, porque o jugo de Jesus não é pesado. E aí o que acontece às vezes? Nós não entendemos por que está pesado. Se está pesado, se está esgotado, se está cansado, se está sobrecarregado, tem alguma coisa errada a acontecer com a sua vida cristã, com a sua vida espiritual, com o seu ministério, com o seu chamado. Eu me converti em 79, fui ordenado pastor em 1986. Eu tenho paixão. As pessoas me falam às vezes, poxa, desculpa, está querendo te ocupar agora. Eu falei, como? Eu amo fazer isso. Eu nem sabia que era pastor e já fazia isso. Eu faço por prazer, eu ouço prazer, eu oro prazer. Eu tenho um prazer imenso de poder ministrar, de ver Deus operando, a graça chegando. Não é um peso. Mas qual é o problema? O problema é que às vezes nós não entendemos o que é o jugo de Jesus, tomamos outro jugo. O que é o fardo de Jesus? Qual é o jugo de Jesus? Qual é o fardo de Jesus que ele coloca? Ele fala, eu tiro esse fardo cansado que você está e eu coloco o meu jugo, é suave. O meu fardo é leve. E aí nós confundimos. Se vocês não sabem, eu sou pastor desde 1987. 1979, eu me converti. Eu hoje estou dando um testemunho aqui. Eu estou trazendo dos meus frutos da minha terra, do meu sítio, eu estou trazendo laranja, eu estou trazendo banana, eu estou trazendo alface que eu plantei do meu sítio para vocês aqui. O que eu estou trazendo é experiência. Eu não tenho nenhum esboço hoje aqui, não fiz nenhum esboço. O que eu estou trazendo aqui é só uma transferência para você de uma história que eu vivi. Eu vivi. E agora eu vou contar para todos vocês a minha conversão e o que passei até aqui contigo. Eu tive uma experiência de céu aberto sobre minha vida. Eu vi Jesus ressuscitado, Ele me tocou, me libertou e agora eu vivo my way, o meu caminho. Eu só estou aqui compartilhando. É claro que eu inventei isso aqui agora, gente. É a música do Frank Sinatra, assim, viu? Aliás, nem do Frank Sinatra, ela que ele roubou de um francês. Tudo bem. Eu apenas quero compartilhar com vocês o my way, o meu caminho para você. O caminho de algo que na minha vida é graça. Totalmente graça. Graça que eu posso ensinar para pastores mais novos do que eu, sem nenhuma soberba e orgulho, e transferir. E qual é esta graça que eu quero transferir para você aqui? É que andar com Jesus é um jugo suave e um fardo leve. Quando eu me converti, eu me entreguei. Eu sou membro. Eu não fundei igreja nenhuma. Eu me converti na igreja que eu estou desde 1979. Eu nunca saí desta igreja. Eu sou membro da igreja lá desde que eu me converti. Eu não era pastor. Eu nunca faltei um culto da minha igreja. Escuta bem.
Desde 1979, graças a Deus, eu adoeci, mas não doença que me impedisse de estar no culto. Graças a Deus, desde 1979 que eu me converti, eu nunca faltei um culto da nossa igreja. Aliás, perdão, pequei. Pequei não. Vim faltar um culto recentemente, na época do coronavírus, quando já tinha passado a pandemia, já com todo mundo vacinado, aí eu peguei o miserável do coronavírus. Evidentemente que eu não fui à igreja num domingo, mas assisti online. Yes! Então, continuo não perdendo. Presencial. E olha, durante mais de 30 anos, nunca cheguei atrasado a um culto. E você pensa que não é só culto quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite que tinha, não. Nós tínhamos culto segunda-feira de oração, nós tínhamos culto terça-feira, que era célula, nós tínhamos culto quarta-feira na igreja, nós tínhamos culto sexta-feira na casa do nosso irmão César, nós tínhamos culto sábado no jovem, domingo de manhã e domingo à noite. Eu estou falando de nunca faltar um desses cultos. Está me entendendo o que eu estou falando? Eu estava sempre lá participando, com paixão, com desejo. Agora, por que eu faço isso? Aí, por que isso aconteceu na minha vida? Porque eu não confundi. Eu me converti numa igreja que me facilitou. A nossa igreja se reunia no auditório do Colégio Cífio. Era um auditório que não era nosso. Eu chegava lá, tinha uma banda tocando às vezes, que não era banda evangélica coisa nenhuma. Eles comemoravam o carnaval, tinha de tudo lá. Então eu esperava o carnaval sair para depois nós começarmos o culto. Eu sempre entendi que o local, o auditório, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Que Deus habita realmente, que igreja não é um espaço, não é um auditório, que igreja é um relacionamento com pessoas. E aquelas pessoas me abençoaram, me edificaram. Então, era a aula prática que eu tinha ali do que era uma igreja. A igreja não é um local. Eu não estava preso a um local, eu estava preso a pessoas, me relacionando com pessoas. Pessoas são igreja reunida. Os chamados para fora. Você não é igreja sozinho, você é templo do Espírito Santo. A igreja significa a reunião dos chamados para fora do sistema deste mundo. Quantos creem em Jesus Cristo aqui? Você foi chamado para fora do sistema desse mundo. Você pertence à igreja. Igrejas são pessoas. Você sabia que a igreja só foi ter um templo 300 anos depois da ressurreição de Jesus? Escuta bem. 300 anos depois da ressurreição é que a igreja foi ter um templo, auditórios, espaços como esse. Aliás, maravilhoso esse espaço. Vamos aplaudir a Deus por esse espaço maravilhoso. Qual é o problema dos pastores? Pastores confundem o que é igreja de Jesus, o que é o jugo de Jesus, e por confundir o que é o jugo de Jesus, se esgotam, se cansam, desistem, brigam, abandonam a sua igreja, porque não entenderam o que é o jugo de Jesus. Se você entender hoje o que é o jugo de Jesus, estou pregando para os pastores, se você entender o que é o jugo de Jesus, o fardo vai ser leve, você não vai viver uma vida pesada, você não vai se cansar, você não vai ficar sobrecarregado, porque Jesus não é mentiroso. Quantos concordam que Jesus não é mentiroso? O jugo é suave, o fardo é leve. Agora, eu preciso entender o que Jesus está falando. Então, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É claro que Deus não condena templos feitos por mãos de homens. Eu tenho um auditório. Hoje não ficamos mais no Cífio. Temos um auditório nosso. Temos um CNPJ, temos o nome, Igreja Evangélica Maranata. Um dia eu estava saindo da minha casa, Rua General Osório, encontrei um pastor de outra cidade que me conhece. Eu falei, pastor, o que você faz por aqui? Ele falou, eu estou aqui, falou o que estava fazendo. Aí ele me perguntou, como é que está a Maranata? Eu falei, a Maranata está servindo a besta. Ele olhou sério para mim. Eu falei, sim, Maranata é um nome que foi registrado para o governo, que tem que ter um CNPJ para servir ao governo federal, para que a gente tenha um auditório, para que a gente possa funcionar diante das leis. Então, é para servir ao governo, Maranata e CNPJ. Evidentemente, diz Apocalipse que o governo, todas as nações servem à besta. Então, automaticamente, a Maranata está servindo à besta. Mas o povo, a igreja que se reúne no auditório da Maranata está muito bem, servindo a Deus, adorando, buscando o Espírito Santo. Eu falei assim para ele. Fui embora. 2 meses depois eu soube que uma igreja na cidade dele tinha se desfeito.
E para tragédia minha, que pastor Renato profetizou para isso. Eu falei, eu profetizei. Mas que eu profetizei isso? Eu fiquei nervoso. Falei, o que foi que eu fiz? Aí esse pastor foi para a cidade dele e falou então que Deus tinha falado através de mim. Deus! Que não podia ter denominação, que não podia ter auditório, que igreja não era isso. Eu falei, nada disso. Você está doido, perturbado da cabeça? Eu tenho auditório, tenho um CNPJ. Eu quis mostrar para ele o que é o jugo de Jesus, o que é realmente o reino de Deus. Eu não falei nada disso. Ainda falei, você sabia que a sinagoga só existiu por causa do pecado do povo? Sabia que o coração de Deus nunca planejou a sinagoga? Nunca. Deus, dos céus veio o templo, que Deus transmitiu. E o povo construiu, mas o povo pecou. Eles foram levados para a escravidão para outras nações. Em outras nações, quando eles estavam lá, e agora, como é que a gente compartilha os mandamentos de Deus, os princípios de Deus? Aí eles inventaram a sinagoga. Sinagoga era consequência de pecado. Sinagoga era consequência deles terem se desviado de Deus. Deus não criou sinagoga. Sinagoga é invenção humana por causa do pecado. Mas eles voltaram para a terra, mantiveram a sinagoga, já fazia parte dele. Jesus não tem dificuldade com isso. Onde Jesus começou o ministério? Ele entrou aonde? Na sinagoga. Abriu o profeta Isaías e leu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Deus não tem dificuldade com auditório, com templos feitos por mãos de homens, porque onde tem homens, tem Deus que ama esses homens, e Ele vai lá para dizer, eu amo vocês, e o Espírito está sobre mim, para trazer libertação ao cativo, dar vista ao cego, pôr em liberdade ao oprimido, sem neuroses. Sem neuroses. Eu não vou lá, essa coisa não é coisa de Deus. Não. Meu Deus do céu, que loucura. Qual é o jugo do Senhor Jesus? Você sabia que essa igreja podia se chamar Igreja Evangélica Maranata? Você não sabia, não? Eu nunca saí da minha igreja, eu não fundei igreja, eu me converti nessa igreja, eu sou fiel a esta igreja, já passei por problemas, tribulações, angústias, dificuldades, problemas. Vocês não sabem as histórias que eu posso te contar. Desde 1979 que eu vivi na igreja, nunca faltei o culto, estava sempre lá. Alguém perguntou, quando aconteceu o seu chamado? Eu falei, eu não fui chamado, eu fui achado, porque Deus sempre me via lá. Eu falei assim, fazer o quê? Vai fazer o quê? Esse cara está aí, vamos usar ele mesmo. Fazer o quê? Entendeu? Sou eu mesmo. Porque eu não fui chamado, eu fui achado. Porque eu não me apartava da tenda. Eu não me apartava da comunhão. Igreja é relacionamento. Eu nunca abandonei a igreja que Deus me colocou, porque aquilo lá é família, é relacionamento. Como eu vou trair os meus amigos, aqueles que me abençoaram, aqueles que se relacionaram comigo? Igreja são pessoas reunidas para amarem. Você entendeu? Aí você fala, então, esse homem um dia apareceu no meu gabinete. Ele era de uma denominação. Ele estava vivendo umas dúvidas no coração, uns conflitos. E muito sábio, a multidão de conselheiros à sabedoria. Ele falou, vou perguntar conselho ao pastor Renato. E ele abriu o coração. Quando ele abriu o coração, esse homem não estava interessado em abrir igreja. Ele estava abrindo o coração, estou vivendo este drama. E quando ele foi falando, eu que nunca saí da minha igreja, eu que sempre preguei que devemos estar na igreja, eu olhei toda a história que o Espírito Santo está falando nele, eu falei assim, eu vi claramente, falei assim, meu querido, eu sei o que você tem que fazer. O que eu vejo claramente que você tem que fazer é, de fato, sair de onde você se encontra e, de fato, abrir uma igreja, porque é isso que Deus quer fazer através da sua vida. Ele sabe que eu poderia, naquele momento, falar, fica aqui com a gente, pastor. É muito bom e seria maravilhoso. Eu tenho membros na igreja até hoje que amam os seus estudos bíblicos. Falam assim, eu gosto tanto das mensagens do pastor Sérgio, mas eles estão lá comigo, eles aprenderam comigo, não se preocupa não, viu? Mas eles amam este homem, eu amo este homem. Quem ama o pastor Sérgio aqui? Fique de pé, por favor. Fique de pé você também. Olha para lá, vamos aplaudir a Deus por causa deste homem aqui. Aplauda com vontade, aplauda com vontade. Aplauda com vontade. Feche os olhos, aplauda com vontade. Ora no Espírito Santo. Diga muito obrigado por este homem tão cheio de amor.
Podemos nos assentar. Eu fico constrangido com o amor do pastor Sérgio Freitas de coração. O seu amor me constrange. Eu não conheço pastores no Brasil igual ao seu coração. Não sou, na minha igreja não tem, você é único. O seu coração é de um homem de Deus que ama Deus, está disposto a amar vidas. E é um privilégio vocês terem este homem aqui presidindo esta casa, porque o que ele faz por amor a Deus. Quando Jesus falou, meu jugo é suave, meu fardo é leve, por que achamos que é pesado o fardo de ser crente ou de ser pastor? É porque não entendemos o jugo de Jesus. Qual é o jugo de Jesus? O nosso problema é que às vezes é o auditório dá problema. E eu sei que... graças a Deus, tenho uma equipe boa, maravilhosa na nossa igreja, que olha, eles que se ralem por lá, eu quero nem saber. Eu só canto aquela música, tô nem aí, eles é que possam se perturbar com aquilo lá. Eu espero ter um auditório para pregar, eu reunir com a igreja, porque se não for lá, vai para a praça, vai para outro auditório, porque eu fui criado num lugar onde igreja eram pessoas. A igreja não é um templo. Quando nós amamos o templo, as pessoas trocam um templo pelo outro. Quando nós amamos uma denominação, trocamos uma denominação pela outra. Mas como entendemos que igreja é relacionamento, a gente não troca amigos. Vou repetir, a gente não troca amigo. A gente não abandona amigo. A gente é chamado para amar vidas. Por isso, desde 1969, a graça de Deus me fez continuar nessa igreja. Direto. 2 vezes tentaram me ordenar pastor, eu não quis, eu não queria ser pastor. Até que eu tive que admitir que eu era pastor, eu não podia fugir disso. Meu interesse é só fazer uma coisa. Eu fui chamado para transferir a graça. A minha experiência de conversão, eu fazia faculdade de economia, me interessei por filosofia, por epistemologia. Na minha casa ninguém era crente, e de fato, como eu cantei My Way, para querer saber a verdade, numa crise existencial, numa dor de existir que eu passei, eu parei de fumar, eu parei de beber. Não foi porque entrei na igreja, foi porque eu tinha dor de existir. Para que eu fumo? Para que eu bebo? Para que eu estou aqui? Para que eu estou aqui nessa terra? E qual é a verdade? O que é a verdade? Eu estou projetando a verdade? Será que eu sou o sonho mais pesado de alguém que mora na Suíça? Qual é a minha realidade? Alguém me entendeu? Qual é a realidade? Tem mais um maluco além de mim. Qual é a verdade do que eu estou fazendo aqui nessa terra? E quando eu queria saber, quando eu decidi que eu não ia crer em filósofo algum mais, quando eu resolvi de coração querer saber a verdade, quer saber de uma coisa? Eu tomei uma posição epistemológica do que eu achava, e que era contrária ao teísmo, mas eu estava sozinho, quer saber de uma coisa? E quando eu tomei a decisão, eu levantei, estava azul. O azul abriu, eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu ouvi uma voz, isso é Deus. Eu encontrei, e eu vi Jesus ressuscitado no Espírito, eu me converti, eu descobri qual era a verdade epistemológica que eu precisava encontrar. A verdade não era um conjunto de doutrinas, era uma presença, a causa não causada que causou todas as causas, e era a fonte de todo o amor e graça que invadiu a minha vida e me converteu. A partir daquele momento eu fiquei apaixonado por Deus, apaixonado pela presença de Deus. O que eu fazia? Ainda jovenzinho, naquela época funcionava, hoje não tanto. Eu fiquei famoso em Friburgo, eu estava sempre na rodoviária, eu botava uma caixinha, Giannini, tinha um irmão que vinha comigo, botava na rodoviária urbana antiga que tinha, e aí juntava uma multidão lá, gente, vocês não têm noção. E eu pregava sábado à noite, domingo à tarde, e ministrava, testemunhava, gente se convertendo. Agora eu posso usar o termo, tinha um avivamento naquele lugar, e eu nem sabia que aquilo era avivamento. Pessoas se convertiam, se libertavam. Eu ia para os hospitais, para o presídio, eu ia em Friburgo, tinha favela, hoje está melhor. Eu ia nas favelas direto, de segunda a segunda, eu ia para asilo evangelizar, eu não parava. Na Alberto Brown eu entregava folhetos para lá e para cá, porque eu descobri que Deus era verdadeiro, que Jesus ressuscitou. Eu virei uma testemunha de Jesus, e eu queria levar aquilo para todo mundo. Não tinha celular, não tinha essa comunicação, a comunicação era no gogó mesmo, e a graça de Deus fluiu. Fiz isso com muita paixão, com muito amor o tempo inteiro. E depois, aí eu entrei no ministério, e eu fiz um concurso, passei no concurso, virei funcionário do INSS, era funcionário, e eu era funcionário do INSS, e era pastor na igreja já, funcionário, e era uma confusão dentro do
INSS, funcionários mandavam segurado. Eu transformei o INSS numa igreja, porque as pessoas... Vai falar com o pastor Renato, era um negócio, era um problema, eu não podia trabalhar. Tinha uma chefe minha, a chefe minha acabou convertendo, coitada. Coitada, entendeu, né? Porque ela falava, não, pastor, vai lá cuidar, vai lá cuidar, vai lá cuidar. E eu me sentia culpado, porque os meus processos lá, ela, não, eu resolvo para você, vai lá. Um dia minha chefe geral me chamou, chefe geral de Friburgo, Cachoeira, Teresópolis, Friburgo, Cachoeira, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim. A chefe geral, quando chama, dá ruim. Aí o chefe geral chamou, a minha chefe falou, Renato, o chefe te chamou. Eu fui gelado lá para o gabinete da geral, no prédio do INSS, sentei, esperei, entrei no gabinete, aí o chefe falou assim, falei, pois não, chefe. Ela, sabe o que é? É que eu queria, eu nervoso, né? É que eu queria que você orasse por um problema. Quase que eu falei, eu vou orar com coisa nenhuma, meu coração está aqui em cima, eu vou orar por porcaria nenhuma. Eu orei, aí quando eu voltei, minha chefe, o que houve, Renato? O que eu fiz? Eu não podia falar, né? Falei, não, foi nada não, fica tranquilo, era um probleminha, não tinha nada a ver não, nada com trabalho aqui não. E eu, aquela angústia, conclusão, eu não conseguia viver os dois, pedi exoneração, pedi demissão. Porque eu não estava conseguindo ver. E quando eu pedi demissão, não foi porque Deus falou. Quando eu pedi demissão, não foi porque uma voz... Eu fiz uma equação. Eu falei, eu estou saindo porque eu tenho prazer de fazer esse serviço. E eu pensei, e se um dia esse povo me abandonar? Porque isso pode acontecer. E se um dia eu não tiver amparo nenhum? Eu fiz por livre e espontânea escolha. Culpado de ninguém, culpa de ninguém. Eu estou escolhendo. Não ouvi a voz de Deus, mas eu quis fazer isso por prazer. Eu falei, se eu me der mal, eu vou me dar mal fazendo uma coisa que eu amo, que é servir as pessoas e amar as vidas. Eu tenho paixão de fazer isso. Se você for no CTI, provavelmente você vai me encontrar lá no CTI. Eu gosto de CTI, eu amo CTI. Eu gosto de CTI. Eu gosto de CTI. Vocês não sabem as experiências sobrenaturais que eu tenho no CTI. Um dia o chefe do CTI me chamou e falou assim, vem cá, pastor. Ele falou, você pode pensar, ele me falou, você pode pensar você pode pensar que isso é normal com você, mas não é não. Quando você entra aqui, os pacientes te chamam para lá e para cá. Isso não é normal. Você tem que reconsiderar para ficar voltando aqui. Por que ele falou reconsiderar para ficar voltando? Na pandemia eu parei. Eu ia no CTI, tinha um médico no CTI. Olha só, tinha um médico no CTI. Esse médico no CTI, um dia, tinha uma paciente inoperável. Inoperável. Essa paciente era inoperável. Um tumor no cérebro, inoperável, jovem. E esse médico, ele passou a me chamar. Todo o plantão falou, pastor, vem cá, ora, eu quero que você fique orando em todos os meus plantões que eu estiver aqui. E ele me explicou por quê. Eu tinha uma paciente inoperável. Eu, antes de sair do plantão, olhei a paciente, ninguém não podia operar, porque se operasse, morria. E ninguém... Eu olhei aquela paciente sedada e disse assim, você tão jovem, não pode morrer. Em nome de Jesus, não pode. Fui embora. Quando eu voltei, eu olhei, a cama estava vazia, pensou o quê? Já era. Ela perguntou, o que aconteceu com a jovem? Não soube, doutor. O que foi? O tumor desapareceu. Ela teve alta. Ela foi curada sobrenaturalmente. Louvado seja o nome do Senhor. E aí esse médico me chamava para ir lá orar nos pacientes, que ele falou, a coisa funciona. Ora, eu chego, com a pandemia eu parei, porque não podia entrar mais, agora eu voltei. Esse mesmo médico chega lá e fala assim, olha, eu chego lá, ele fica assim, no hospital, uns 14 lá, pacientes lá, esse tem isso, aquele tem aquilo, aquele ainda dá o diagnóstico para orar. Aquele tem aquele problema, aquele está grávido. Outro dia eu estava bem gripado, eu tinha ficado gripado. Eu falei assim, olha, eu vim avisar que eu não estou vindo num plantão aqui, porque eu estava gripado. Ela falou, por favor, entra naquele lá. É caso de... já está no final. Ele não vai... Pode entrar, você está meio gripado, não tem problema não. Você não vai contaminar ele, que já está para morrer. Ele não pode te contaminar, entra lá e ora. E quantas experiências a gente tem ali dentro. A gente vê Deus operando, a gente vê a graça de Deus fluindo. Coisas sobrenaturais acontecem ali. Quando a pessoa não é curada, a gente pode ver, eu saio vendo pessoas sorrindo lá de dentro. Eu deixo pessoas rindo lá dentro. Eu deixo pessoas em paz lá dentro. Não eu. A graça de Deus entra lá. Meu irmão, isso é uma aventura maravilhosa. Eu sempre falo com um paciente que está dormindo, está em coma, e aí às vezes eu estou falando, aí outro médico chega assim,
pastor, esse aí está sedado, não está ouvindo não. Eu falei, não se preocupe, estou falando com o espírito dele. Afinal de contas, os psiquiatras não dizem que a pessoa que nasceu, que cresceu, foi porque com um mês a mãe rejeitou? Foi ou não foi? Esse psiquiatra diz que com um mês a mãe rejeitou, trouxe um problema. E aquela criança cresceu debaixo de uma tatuagem para o resto da vida com um problema. Porque com um mês, diz os médicos, que a pessoa recebeu uma rejeição. Ora, não tinha nem cérebro. Quer dizer, que dirá agora com um ser humano crescido, grande, com cérebro, só porque está sedado? Eu falo com eles. Olha o que aconteceu. Uma paciente estava lá, eu fui lá, eu converso. Eu pego o nome, tudo bem. E a pessoa está lá, eu falo, eu oro. Eu converso com a pessoa como se ela tivesse acordado. Eu vou embora. Essa pessoa saiu do coma, voltou, virou para o marido e disse assim, chama o pastor Renato que orava por mim. Ela teve um milagre. Não era para voltar, voltou. E aí, ela depois me contou, eu não conseguia falar, mas eu ouvia tudo no meu espírito, os médicos. E você, quando chegava, conversava comigo, eu recebia tudo. Ela foi com o marido, o marido e os filhos foram na nossa igreja agradecer o milagre da sua cura que ela recebeu lá, e eu não a conhecia, nem sabia quem ela era. O milagre acontece. Por que eu estou falando isso aqui agora? Qual é o jugo de Jesus? Por que nos cansamos? Porque o jugo de Jesus é um só. Deus nos chamou para amar. Escuta bem. Não foi para construir um auditório desse. Esse auditório é bonito. Eu queria ter um auditório assim, bem bonito. Caim está de olho em você. Eu queria ter um auditório assim, bonito, grandão. O meu também é legal. Não, o nosso auditório é legal, eu gosto de lá. É uma inveja assim, só de cobiça. Coisa da carne. O que é bonito lá também eu gosto de lá. Eu gosto. Agora, Deus não chamou a gente para ter auditório bonito. Deus não chamou a gente. Deus nos chamou para amar. Está escutando? É para amar. Durante 300 anos não tinha auditório, não tinha banda. Não tinha banda. Agora tem banda. Isso é muito bom. Nada errado. Davi tocava, você sabe disso, né? Então, não adianta vir com teologia para mim, não, que eu estou esperto. Não tinha templo, não tinha auditório, não tinha nada disso. O que é a obra de Deus? O que é a obra de Deus? É fazer discípulo. É amar vidas. E você ama no CTI, você ama no hospital, você ama aqui. Quando você vir para esta igreja, ninguém está se importando comigo. Eu não sou usado por Deus. É porque você vem aqui para não amar. Infeliz. Bem-aventurado aqueles que estão em fome e sede. Eu nunca fui para a igreja para escutar uma boa mensagem. Eu fui para a igreja para doar a minha vida. Se é uma mensagem que eu quero falar para você aqui agora, é que eu doei a minha vida em função dessa igreja. Não porque alguém me obrigou, porque eu ouvi a voz de Deus. Eu me entreguei para Ele. Esse pastorzão que está aqui, querido, ele não queria formar a igreja. Eu, que nunca abandonei minha igreja, dei conselho para ele, para sair da igreja, porque eu entendi o que é a voz de Deus. Deus é contra o divórcio, mas Jesus às vezes é a favor do divórcio, dependendo da situação. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então, eu não estou aqui, eu estou contando a minha experiência, e quero dizer para vocês, não vai falar assim, está vendo? O bispo Sérgio saiu da igreja. Ele não é como o pastor Renato. Fui eu que aconselhei para ele sair. Fui eu que falei para ele sair. Fui eu que disse que a história de Deus na vida dele era para estabelecer uma congregação, e glória a Deus, 10 anos, gente está sendo curada, liberta, salva, transformada, cheia do Espírito, está sendo enviada, pastores estão sendo formados, a glória de Deus está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo já acabou. Meu relógio já diz que você passou 5 minutos. Deus nos chamou para amar. Agora, pastor, o jugo é suave, o fardo é leve, mas não é sem sofrimento. Quantas mães aqui? Alguma mãe com criança no colo aí? Tem alguma mãe com criança no colo? Pode vir aqui, mãe? Traz, ué, que mandou ter filho. É o seu pai? Você é o pai? Vai ficar sentado aí? Vem para cá. Tem mais duas?
Está por aí, sobe aqui. Como é que é o nome? Pedro. Aquele também é teu? Ah, é teu? Ah, eu pensei que você já estava trazendo. Qual é o nome desse? Isabel. Tem mais dois. Cadê? Isso tudo é teu? Tem mais aqui? Tem mais filhos aqui? Gente, olha a filharada que está aqui. Pode trazer. Gente, que filharada. Como é que é o nome desse? Paulo Henrique, o nome desse? Como é que é? Luísa. O nome daquele? Esther. E mais o outro, qual é o nome do outro? Alice. Que maravilha. Aqui está a mensagem do que Jesus mandou a gente fazer. Preste atenção. Você teve quantos filhos até agora? 3. Quantos anos? 40. Não, é das crianças. Mulher não pode falar idade. Disfarça. Quantos anos? Um tem 7, o outro vai fazer 3 e ele 2 meses. 2 meses. Te acorda de madrugada? Acorda de madrugada. Você? Tenho 3. 3 filhos também? Você casou com quanto ano? Com 12 anos, menina? Ela tem 1 ano, tem um de 9 e um de 4. Ela te dá trabalho? Dá. Você já acorda de madrugada por causa dela? Sim. O seu? Só um, só ele. Qual o nome? Paulo Henrique. Paulo Henrique. Paulo Henrique te acorda à noite? Sim. Parabéns, Paulo Henrique. Esse aqui? Um só. Nome? Luísa. Luísa te acorda à noite? Acorda. Tipo 2 horas da manhã, 3 horas? Ela já acorda? 4. 4 da manhã, Luísa acorda. Esse aqui? 2, Elisa e Esther. Ela te atribula de madrugada? Sim, com certeza. Aqui? 2 filhas também. Luísa e Alícia. Ela também te perturba de madrugada? Acorda. Que horas que ela te acorda? 2 horas. 2 horas da manhã. Você vê, Jesus nos chamou para amar. Não foi para outra coisa. Não foi para fazer um templo. Pode ser consequência, pode ser uma sinagoga. Deus usa, Deus não é contra. Deus nos chamou para esse relacionamento. Agora eu pergunto para vocês aqui. Quer entregar essa criança hoje aqui? Quer entregar? Quer entregar? Tati, 2 da manhã, 4 da manhã, 3 da manhã, 2 horas da manhã, vamos devolver. Aqui alguém pode vir pegar. Vem pegar essas crianças aqui, gente. Mas gente, dá trabalho isso para vocês. Só dá despesa. Só dá despesa. Está bonitinho assim? Dá licença. Está tudo perfumadinho, mas isso fede, essas coisas fedem. Eu tenho certeza. Só está perfumado graças ao trabalho deles. Porque se deixar entregue a eles, eles fedem. Eles fedem, dão trabalho, dão despesa. Já está aqui o Pedro falando aqui agora. Eles choram, eles acordam de madrugada. Eu tenho certeza que 4 da manhã, não, você falou? Qual é da 4 da manhã? 3 da manhã, quem foi você? 4, 3 horas. Agora, eu tenho certeza que quando dá 3, 4 horas da manhã, quando chora, você fala assim, não, graças a Deus, 3 horas da manhã, Pedrinho querido, que bom que você me acordou, estava num sono profundo, que alegria em poder te amamentar, desgraçado. Eu tenho certeza que eles não fazem assim. Se pudesse, para que eu tive filho? Fala a verdade, fala a verdade. Aqui, ó. Para que eu tive filho? Eles amam. Às vezes não gostam, mas amam. Deus nos chamou para amar. Eles não querem abandonar os seus filhos, mesmo com o sofrimento que eles estão relatando, testemunhando aqui, que fede, dá despesa, dá trabalho, dá sofrimento, eles não querem. Alguém quer doar? Aproveita agora, é a chance que vocês têm de entregar essa criança aqui. A gente faz um apelo, consegue alguém para levar. Ninguém. Meu irmão, isso é ser pastor. É amar. É amar. Mas, pastor, não quer dizer que não vai chorar. Não quer dizer que não vai sofrer. Não quer dizer que não vai. Quando digo que o jugo é suave, o fardo é leve. Quando está pesado, se eu segurar
Se eu segurar, não tem nada pesado para eu carregar aqui agora. Se eu carregar aquela estrutura ali, nem consigo levantar. Se eu começar, eu não aguento, está pesado, eu quero largar. Entendeu? Quando está pesado, a gente quer largar. Eles não querem largar. Por quê? Porque não está pesado. Tem lágrima, tem sofrimento, tem desgaste. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Deus de amor nos chamou para amar. Esta é a missão do pastor Sérgio. Maior amor do que... Não conheço pastor com tanto amor no coração. Ele está aqui para amar. Nós estamos na igreja para amar. Qual é o meu chamado? É para amar. Amar vidas. Não importa se você está tocando, se você é um maestro, ou se você é um pastor, ou se você chegou agora, ou se você está lá no som. Se você ama, o jugo é suave, o fardo é leve. Você não trai o pastor Sérgio, você não trai os seus filhos, porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Por que eu estou nesta igreja? Porque eu amo esta igreja. A minha igreja que Deus me colocou é a minha família. Eu não abandono a minha família. Eu não troco a minha família por ninguém. Deu problema minha família deu problema. De vez em quando, se eu for contar a história da minha família, tinha umas confusões, ainda mais antes de converter, meu irmão, minha família, meu irmão. Mas eu nunca abandonei eles não me abandonaram. A gente era ruim, pestes, mas nós nos amávamos, mesmo com problema, mesmo com dificuldade. A igreja foi chamada para amar. Quando a gente ama, a gente sofre, a gente chora, a gente se irrita com o irmão do lado, aí o irmão exala moralmente um fedor horroroso. Meu Deus do céu! Eu estava na academia hoje, fazendo meu exercício de hamster, passou um ser humano perto de mim, eu falei, é um atleta, ele era mais forte que eu. Falei, tu é atleta? Eu não falei, né? Mas pensei, tu é atleta, tu é elegante, tu é mais forte, mas tu fede, eu não estou fedendo assim não. Mas a gente não abandona porque fede. A gente não deixa, a gente não larga. Você foi chamado para estar aqui para amar. São 10 anos. Quem está aqui há 10 anos sabe o que é amar. Continua amando. Eu gostei. Vamos agradecer pelos 10 anos. Qual é o nosso alvo futuro? É continuar amando cada vez mais. E que Deus aumente este amor. E que possamos ver nessas... pais mais ou menos, tá bom, gente? Que vocês possam ver nessas mães todas aqui exatamente a expressão do que Jesus está falando. Vinde a mim, eu quero que vocês amem o meu jugo. Qual é o meu jugo? Ele é amor, Deus é amor. Vem comigo, vem amar comigo. Deixa eu te amar, deixa o meu amor fluir na tua vida, porque o jugo é suave e o fardo será leve. Você vai sofrer, você vai chorar, mas você não vai largar este amor, porque eu te farei apaixonado por aqueles que eu amo. Vamos aplaudir a Deus por essas mães maravilhosas. E essa é a mensagem de vida. Muito obrigado a vocês. Pastor Sérgio, venha até aqui. Eu convido a você a ficar de pé neste momento. Pastor Harold Cook, se estivesse aqui, ia falar, pastor, você exagerou. Foi quase espada. Um dia, a graça de Deus... Suba aqui, meu querido. Nós queremos que você estenda as suas mãos aqui para esse pastor querido. Eu amo teu coração. Estenda as suas mãos aqui agora. Pai, nós queremos orar aqui. E largar fardos que estamos carregando aqui. Fardos que queremos ser pastor, queremos ser evangelista, queremos ser tanta coisa na vida. Mas nós fomos chamados para sermos teus filhos. Sermos amados por ti. E ao crescermos, expressar o teu amor. Este jugo é suave, esse fardo é leve. Durante 10 anos essa igreja está neste fardo leve, com a tua graça, com o teu amor. Nós queremos orar agora pelos próximos 10 anos. Levanta as suas mãos. Profetiza no Espírito. Profetiza com graça, profetiza. Nós queremos profetizar que o amor desta igreja que já alcançou tantas e tantas vidas, multidões foram alcançadas por esta igreja, Pai. Com o amor desta igreja, com o amor que flui desta igreja, com o jugo que é suave, com o fardo é leve. Nosso maior ministério é amar, e o único ministério é amar.
Tu usa, Pai, os outros ministérios, mas esse é o maior chamado que nós temos. Amar a Tua presença acima de todas as coisas, amar ao próximo e a nós mesmos, meu Pai amado. Que a Tua graça possa fluir, Pai amado. Nós te agradecemos por esses 10 anos e nós ministramos sobre o Teu Filho, Deus amado. E ministramos sobre esta igreja, Deus amado, para que fardos caiam, para que o peso possa cair, para que cada vida que está esgotada, cansada, sobrecarregada, que possa entender, Pai amado, largar o fardo que não é Teu e se dispor a cada manhã. Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para amar vidas, simplesmente para amar vidas. E nós queremos abençoar esta igreja com a gratidão do nosso coração pelos seus 10 anos. Você pode aplaudir a Deus pelos 10 anos dessa igreja? Aplauda ao Senhor, diga muito obrigado. Diga muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela honra não merecida. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, não é uma singela lembrança. É um presente. É um presente. Lembramos de Ti. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito, pastor.